Pois é, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Meia-Noite Eu Te Conto. Eu sou e eu irei te apresentar hoje o primeiro relato, que foi de encontro ao inexplicável. Esse relato é um relato pessoal de uma experiência que aconteceu comigo e aconteceu há mais de 10 anos atrás. Aqui no meu bairro, muitas pessoas têm relatado encontros com aparições ou avistamentos de coisas sem explicação em uma determinada chácara que fica na região mais afastada do bairro, que porventura foi uma chácara que eu tive o desprazer de habitar. Essa chácara, pelo que muitas pessoas dizem, é amaldiçoada e tem um espírito de uma mulher que fica sentada num pasto que dá de frente para a estrada principal do bairro que atravessa toda a região. Eu não sou uma pessoa adepta de fantasmas, não sou uma pessoa adepta de OVNIs e eu não acredito em nenhuma dessas coisas. Porém, nós não estamos aqui para falar sobre o meu ponto de vista, e sim para falar sobre coisas inexplicáveis e que podem, quem sabe, ser de origem sobrenatural. Então vamos ao relato. Tudo começou no ano de 2007, 2008, quando houve a apresentação daquele quadro especial das quintas-feiras chamado Linha Direta Mistério, que falou sobre a Operação Prato. Neste dia eu quis ficar acordado até tarde para poder acompanhar, porque eu sempre fui uma pessoa interessada nesses assuntos misteriosos e coisas que não tinham como explicar. E nessa mesma noite, após o episódio ter ocorrido, eu me direcionei ao meu quarto e fui deitar. Como nessa época eu não dispunha de celulares ou consoles de mão, eu fiquei acordado olhando para o teto, e isso já morando nessa chácara que foi dita previamente. E após alguns minutos deitado, antes de pegar no sono, eu comecei a ouvir barulhos de porcos vindo do lado de fora da casa. Mas não apenas barulhos de porcos vindo do lado de fora. Fazia parecer que eles vinham progredindo desde o início do quintal até a frente da casa, e isso do lado de fora. Até porque o que dividia a rua do quintal da casa era uma mera cerca de arame farpado. E em frente a essa chácara reside as irmãs do meu padrasto. Essas irmãs também ouviram esses guinchados de porcos, mas a gente vai falar sobre isso posteriormente. Após começar esses guinchados de porcos, eles ficaram gritando por alguns minutos, e após toda a gritaria, todo o estardalhaço de chegar ao ponto de ter acordado a minha mãe e o meu padrasto, que dormiam no quarto vizinho, deu para ver que eles haviam acendido as luzes do quarto que eles dormiam, eu pude constatar então que minha mãe e meu padrasto cochichavam. Essa casa da chácara ela é uma casa dividida apenas por alguns cômodos pequenos e que ela tem um teto alto de telha colonial, estilo casas antigas da roça. Não possui paredes fechadas até o teto, ou seja, tudo o que acontece de conversas nos outros quartos, dependendo do volume, pode ser sim ouvido, talvez por toda a casa. Voltando aos assuntos dos porcos, eles guinchavam na rua e eu pude perceber através da fresta da janela que um veículo se aproximava, pois era evidente o clarão do seu farol que vinha em direção aos porcos. Uma vez que o carro chegou próximo aos porcos, deu para notar que o motor ele silenciou, que uma porta do carro se abriu e que uma pessoa desceu. Foi evidente os passos, foi de muita sonoridade, que deu para ouvir os passos dessa pessoa andando em direção ao grupo de porcos. Não tem como alegar que era um grupo de porcos, pois eu não olhei, apenas ouvia os barulhos, e ele disse exatamente essas palavras: "O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo pra casa, agora! Todo mundo já pra casa!" E após dizer essa frase, o barulho dos porcos cessou. Ouviu-se o homem voltando pro carro e em seguida dando a partida e desaparecendo. Se houve algum carro, não tenho como alegar, não tenho como provar. Se houve porcos, de fato, eu não pude provar, eu não posso provar. Mas uma coisa curiosa, já falando sobre esse assunto, discorrendo sobre esse assunto, é que no dia seguinte, nós tínhamos o hábito de ir na casa das irmãs, da afinada mãe do meu padrasto na época, e o pai dele também era vivo, a afinada mãe e finado pai, e nós fomos perguntar,
né, para eles se eles haviam ouvido alguma coisa estranha durante a noite, mas sem mencionar de fato o que era. E aí, para minha surpresa, uma das irmãs do meu padrasto disse que elas haviam ouvido porcos gritando na noite, mas uma coisa curiosa é que nessa chácara não se criava animais até então, não se criavam porcos, até onde se sabe nunca foi criado porcos nessa região, apenas cabras, e ela disse que ouviram barulhos de porcos gritando e que viram luzes de carro, e elas podiam ver pela janela todo o movimento da rua, pois até a frente da casa delas também era aberta, apenas dividido por uma cerca de arame farpado. Uma vez que viram os faróis do carro se movimentando, elas esperaram para ver se haviam de fato algum carro e nada foi visto, somente o barulho e a luz desaparecendo em meio à escuridão. Esse foi o meu primeiro relato. Quer saber mais? Escreve pra gente através do e-mail relatos.meia-noite-te-conto, tudo junto, @gmail.com. Vou ficar na guarda dos seus relatos. Tente contar o relato de uma forma bem clara, o mais detalhada possível. Não importa se é comprido ou se é curto, o que importa é o relato acontecer de fato. Vou ficar no aguardo. Esse foi o primeiro episódio. Espero que todos tenham gostado. E se gostou, aguarde mais. No mais, se quiser saber de mais outras histórias, aguarda aí, porque meia-noite eu te conto.